porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. E é com esse texto, lido aqui, da Bíblia, do meu irmão Rodrigo, que eu começo essa live surpresa, agora, 0h30, depois que todos dormiram, que eu terminei meus afazeres, adiantei algumas coisas aí para o final de ano, vim aqui falar com vocês, meus queridos amigos. Boa noite a todos. Bem, eu comecei lendo esse versículo porque ele me inspirou a começar esse empreendimento. Esse versículo me mostrou que havia um desejo em mim, um desejo que era antigo, né? Já tinha mais de 7 anos, e que esse desejo não era ruim nem egoísta, tendo em vista que eu ainda estava no início do meu luto, 2 meses e meio depois. E eu entendi e ficou forte dentro de mim que havia um Deus e há um Deus que rege a minha vida, que tem o controle sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte, e que esse Deus efetua nas pessoas e em mim também o querer e o realizar, em todos os aspectos. E eu coloquei esse querer então nas mãos do Senhor, fiz alguns projetos, porque nós temos sim que planejar, e coloquei isso nas mãos de Deus, esperando que Ele me desse graça para continuar. E foi assim, desde os preparativos para que esse sonho fosse colocado em pauta, até que em 18 de dezembro de 2021 foi fixado o dia do início da estreia, da abertura da Aluísa Organização Pleno Afeto. Até então, a Luísa Organização Plena, mas que depois, com o tempo, no meu coração já virou um pleno afeto, né? Se estendeu e abriu suas asas para alcançar um sentido mais carinhoso dentro da organização. Um carinho para com o outro e para com a gente, né? Para comigo mesma. E eu preciso confessar que durante esse caminho, em alguns momentos, a tal da síndrome do impostor chegou até mim, bateu às portas. Aquela sensação de incapacidade, de demérito, às vezes deixava o meu coração apertado e a autossabotagem quase me fazia parar. Mas eu acredito, sempre acreditei, que há uma mensagem a ser propagada. A mensagem de levar uma vida
mais leve, mais essencial, através da Dostedning, através da limpeza sueca da morte. E desde então eu tenho colocado a minha alma na busca disso, em todos os aspectos, a começar pelo espiritual, que sempre foi muito forte dentro de mim, como nas habilidades que eu precisava para desenvolver e para levar a minha mensagem, tanto aqui no virtual como na casa das pessoas que eu almejo atender, né? Essas habilidades abrangem todo o conhecimento transversal, né? A cultura 360 graus, ou as soft skills, como é falado hoje em dia. E quando a síndrome do impostor se aproximava, eu colocava minha mente no que eu já havia caminhado, e ainda hoje coloco os meus olhos no que eu aprendi nesses quase 2 anos, começando pelos workshops de organização gratuitos, ainda no YouTube, quando meu luto não havia começado, quando eu achava que, já que eu não poderia trabalhar com isso, eu iria apenas entre aspas, aplicar na minha própria vida, na minha própria casa. E quando eu pensava que não, quem sou eu para falar sobre isso? Uma coisa também que me vinha à mente, me vem até hoje, são as mentoras que eu tive e que eu tenho. Eu até destaco aqui a Tati da Tendo Tempo, né? Que nos acompanha, que acompanha seus alunos, seus mentorados mais de perto. E isso dá força para erguer a cabeça e continuar caminhando. Apesar das imperfeições, né? Então, nós olhamos para trás, o que já foi caminhado, e ficamos fortalecidos. E isso me fortalece, sim. Afinal de contas, são quase 30 cursos aí na organização, muitos concluídos, alguns em andamento e cada vez menos comprados e ainda não iniciados, né? E eu até destaco aqui o curso do método Pose, que é no mercado de luxo, que me chamou a atenção, que fez meus olhos brilharem num primeiro momento, e depois, já lá no oposto, a limpeza sueca da morte, que me confrontou com a minha própria realidade, com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Depois, olha só, quantos cursos de organização residencial de várias mentoras para entender um pouquinho de cada uma e criar meu próprio jeito de ver as coisas. Alguns desafios, né? Desafios de professoras, método Eu Organizada, método Vida Organizada, né? Esses 2 últimos que buscam uma organização de dentro para fora em todos os aspectos. Tem o método Hugh, que também é escandinavo e também busca essa felicidade nas coisas que nós temos, no nosso lar. E agora algumas especializações que ainda não estão concluídas, né? Pós-luto e pós-ruptura, organização para idosos, organização inclusiva, dentre outros que nós vamos fazendo.
E já são alguns milhares aplicados, investidos, tudo com muito amor, tudo com muito critério, né? Para que realmente houvesse não uma prestação de serviços fria através de potes padronizados e dobras bonitas, mas um mergulho na alma humana, nas diferentes rotinas, para que algo efetivamente acontecesse na casa, na agenda de cada um que me recebesse. E sabe quando essa síndrome do impostor mais ataca? Quando eu posto fotos minhas, com meu rosto, com meu look, às vezes até alguma viagem, né? Porque o sorriso que eu trago nunca, de forma alguma, vai apagar a dor e o pesadelo que fez esse sonho aflorar dentro de mim novamente. E eu fico imaginando o Rodrigo. Para quem não sabe, o Rodrigo é o meu irmão. Ontem eu fiz um post sobre ele, né? Porque dia 18 de dezembro é o aniversário dele. Foi o dia em que ele nasceu. Continua sendo, sempre será. E é por isso que a Luísa tem essa data de fundação como uma homenagem, porque a morte dele foi a semente de tudo isso que está acontecendo agora. E às vezes eu fico pensando em como seria se ele estivesse aqui. E eu imagino que ele chegaria para mim e falaria assim: olha, Lu, você tá brincando de artista, fingindo que é blogueira, hein? Ah, até que não tá feia, não. Até que ficou bom. Mas para os outros de fora, ele com certeza iria ficar intimando, iria ficar exibindo, mostrando, porque ele era assim. E é uma pena que eu não tenha valorizado isso nele enquanto ele estava aqui, né? E eu até me lembro de um episódio, porque 4 meses antes dele morrer, eu gravei uma música para ele, né? Eu tocando o violão, cantando. E ele havia me pedido essa música há algum tempo, então nesse dia eu gravei. Mas eu não sentei para ver a gravação, para ver o vídeo, se estava tudo nos conformes, minha roupa, meu rosto, o violão. E eu acabei não enviando o vídeo para ele. O vídeo está aqui, gravado. E ele não chegou a ver que eu atendi o pedido que ele me fez. E eu estou contando isso porque é por essas e outras que eu não posso desistir da Dostedrin. Porque todos nós morreremos. Todos morrerão, outros morrerão, eu morrerei. E praticar a limpeza da morte sueca é uma excelente ferramenta para que nós aprendamos a contar os nossos dias a fim de obter um coração sábio, como diz o Salmo
90, verso 12, para que nós aprendamos a remir o nosso tempo nesses dias maus. Como diz o livro de Efésios, capítulo 6, 5, verso 16. E eu tenho uma confissão a fazer. Nada bonita. O meu irmão ficou internado 11 dias. 4 dias aqui, na minha cidade. E eu só fui visitá-lo quando ele foi desenganado pelos médicos. Sabe por que eu não fui vê-lo antes? Porque eu pensava, eu vou vê-lo quando ele voltar para casa, como aconteceu das outras vezes, né? Eu não vou sair daqui, não vou deixar a roupa que eu tenho que lavar, a casa que eu tenho que organizar, meus filhos, para ir lá no hospital. Mas ele não voltou. Eu recebi a notícia dura, a notícia fria. Eu falei dela para os meus sobrinhos, para as mães, no caso. Eu cuidei de deixar a minha mãe bem, né, de alguém que fosse até ela, que a levasse até ele. E só depois eu fui lá no hospital. Mas aí já adiantava pouco, porque ele não pôde me ver. Ele estava inconsciente. E aí, quando o estado de choque passa, é que a gente vê que não era para ter acontecido dessa forma. Que havia muito a se dizer, talvez até ouvir, né? Talvez ele quisesse falar algo. E é verdade que alguns dias antes eu mandei cartinhas, mandei fotos, mas ele não estava conseguindo curtir mais. Fizemos uma chamada de vídeo, mas ele estava cansado, ele não conseguiu conversar comigo. E sabe qual foi o meu mal? Meu mal foi esperar. Há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu era uma menina, uma amiga da época me falou de um texto que falava sobre a existência de um 11º mandamento. E esse mandamento era: não serás paciente. E hoje eu fiz uma pesquisa rápida no Google e encontrei a informação de que esse texto estaria na autobiografia de Terry Kollek, que foi prefeito da cidade de Jerusalém em 6 mandatos. Depois concorreu a um 7º e não foi eleito. Mas o rabino, né, que foi radicado aqui no Brasil, Henry Sobel, peço perdão se minha pronúncia não está correta, mas ele certa vez falou desse texto aos seus ouvintes. E eu vou tentar reproduzi-lo aqui com as minhas palavras, apenas a ideia central.
Esse texto fala que parece... Bom, na verdade, deixa eu falar o que o Rabino disse antes, que parece incoerente falar que nós não podemos ter paciência nos dias de hoje. Afinal de contas, a paciência é uma virtude, e uma virtude que todos nós queremos. Então, como que eu posso falar para alguém não ser paciente? Parece um contrassenso. E talvez você, como eu, também pense assim, mas nesse dia de hoje, como que ela vem me falar que eu não posso ter paciência? Que eu não preciso ter paciência? Mas há uma razão para isso. E essa razão é justamente o fato de nós esperarmos demais para fazer algumas coisas. Nós sempre pensamos que temos tempo sobrando. E interessante que todos nós sabemos que somos mortais. Nós vemos aí ao nosso redor, no trabalho, na família, na vizinhança, pessoas morrendo de várias maneiras todos os dias. Mas nós ainda pensamos que somos pacientes, que somos eternos, né? Eu quero ler esse texto. Olha só. Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida é curta, agimos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos demais para sermos generosos, deixando que a demora diminua a alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para sermos pais dos nossos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos. Quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, irmãos, amigos. Quem sabe quão logo será tarde demais. Esperamos demais para ler livros, ouvir músicas e ver os quadros que estão esperando para alargar nossa mente, enriquecer nosso espírito e expandir nossa alma. Esperamos demais para enunciar as preces que estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão esperando para demonstrar um amor que talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem um papel para desempenhar no palco. Deus também está esperando que nós paremos de esperar, esperando que comecemos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia e esta vida nos foram dados. E esse é o sentido da Dostoiévski. Não deixar para amanhã, para tirar aquele fardo dos nossos ombros
e ter uma vida mais leve, com mais tempo. Porque quanto mais nós acumulamos pertences, mais nós temos que gastar tempo e dinheiro administrando esses mesmos pertences. E quanto mais nós acumulamos, mais os nossos entes queridos que ficarão aqui depois de nós vão sofrer, não só para dar destino a tudo aquilo, mas para ver tudo aquilo que nós temos e que agora que nós tínhamos, né? E que agora o que será? O que será da Bíblia? O que será do livro? Nós temos que ajudar os nossos queridos nisso. Nós temos que mostrar a eles o que desejamos que seja feito com aquilo que possuímos. E também dizendo a eles que que o nosso foco, que o mais importante para nós é usufruir da companhia das pessoas, da experiência da convivência com aqueles que nós amamos. E então eu termino essa live, esse desabafo, dizendo que se você desejar conversar comigo no direct, eu estou à disposição. Se você quiser compartilhar uma experiência, talvez até mesmo de perda e de luto, se você precisar de ajuda com relação à destinação dos seus bens, quiser conversar para ver se vem um insight, uma luz quanto à ação a ser tomada, nós estamos à disposição. E que nesses dias que antecedem o Natal e o novo ciclo que nós chamamos de Ano Novo, sejam dias de reflexão, sejam dias de um mergulho dentro de nós mesmos. E que esse mandamento seja obedecido por nós. Meu amigo, não tenha paciência. Ana Luísa, não tenha paciência. O dia que o Senhor nos deu é hoje. É hoje o dia de ouvir a voz do nosso Senhor, Criador, Salvador, Redentor, Pai, Mestre. É dia de ouvir as vozes que estão ao nosso redor, dizendo: vem compartilhar sua vida comigo agora. Não tenha paciência. Não tenha paciência. E eu agradeço a todos que deram uma passadinha por aqui. Muito obrigada. Se você desejar saber mais, vou deixar gravada essa live, né? Espero que o Instagram permita. Mas é um registro histórico desse primeiro ano de organização profissional na minha vida. Bom Natal, até mais, um abraço a todos.